Olá pessoal, dia de muita chuva em Natal e o Instituto de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas acumuladas nesta terça no Rio Grande do Norte, incluindo a capital Potiguar. Esse alerta é válido até às 10 horas desta quarta. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, sobre a chuva. E veja também. Polícia Civil divulga cartilha que orienta como evitar golpes no WhatsApp. Comissão de Educação da Câmara Municipal aprova projeto que incentiva a adoção tardia no município de Natal. Vereadores aprovam alterações no Código Tributário do município de Natal. Aqui no estúdio a gente entrevista a doutora Marise Reis, infectologista, chefe do Departamento de Infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar sobre a disseminação da varíola dos macacos. O Câmara Repórter desta terça, 23 de agosto, está no ar. Natal registra desde a madrugada muita chuva nesta terça-feira, segundo a Clima Tempo, choveu 30 milímetros. Vamos então falar com Simone Silva, que tem mais informações sobre essa chuvarada toda. Simone, conta pra gente. Pois é, Kleber, a tarde foi de chuvas leves e eu estive em um ponto que provocou um pouco de intervenção para os motoristas, a Avenida Governador Silvio Pedrosa, em Areia Preta, por causa de uma obra. Vamos ver a matéria. As obras de drenagem que há um mês vêm sendo realizadas na Avenida Silvio Pedrosa, sentido Via Costeira, em Areia Preta, permanecem mesmo em dias chuvosos como esta terça-feira. Foi o que observou a reportagem da TV Câmara que esteve no local à tarde. Por cerca de 40 minutos foi possível registrar a movimentação dos trabalhadores no entorno da cratera, que se formou em uma das faixas da via. No local, uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana ordenava o trânsito, que não apresentava retenção. No máximo, os motoristas aguardavam entre 1 e 2 minutos, obedecendo os sinais de siga e pare dos agentes de trânsito. Pois é, Kleber, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que as intervenções integram atividades rotineiras preventivas e que, apesar da chuva, a obra deve ser concluída até a próxima sexta-feira, viu, Kleber? Simone, e aí o pessoal de casa está se perguntando nos próximos dias, a previsão de chuva, qual é? Essa chuva vai continuar pela manhã, foram registrados mais pontos de alagamento, à tarde a chuva foi mais fina, a STTU não registrou pontos de alagamento. Simone, como é que fica a previsão? Pois é, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de acumulado de chuva para Natal e outras 34 cidades do Rio Grande do Norte até às 10 horas desta quarta-feira. O alerta é de perigo potencial, ou seja, um alerta moderado, com chuvas entre 20 e 50 milímetros. Já o meteorologista da Imparne falou sobre as chuvas caídas nesta terça-feira e alertou que teremos algumas pancadas mais suaves ao longo da semana. Estamos tendo algumas chuvas acontecendo aqui no litoral, desde o litoral sul até o litoral nordeste, região de Touros, devido à instabilidade de um sistema de leste que se formou durante domingo e segunda-feira e que está atingindo aqui o litoral do estado nessa terça-feira. Choveu durante toda a noite praticamente e deverá continuar chovendo aí nas próximas horas, diminuindo durante o período da tarde, e durante o restante da semana devemos ter ainda algumas pancadas de chuvas acontecendo durante as madrugadas e início da manhã, devido à influência dessas condições do Oceano Atlântico. As águas estão aquecidas, o vento soprando de leste-sudeste facilita a formação dessas chuvas, que não deverão ser fortes e que não deverão trazer maiores transtornos aqui para a faixa litorânea leste, até porque estamos no final do período chuvoso e as chuvas tendem a apresentar uma diminuição nas próximas semanas. É isso aí, Kleber. Vem chuva suave ao longo da semana. É com você.
Obrigado, Simone, que ela seja realmente suave, mas aí o natalense já vai ter que ficar alerta para tirar a roupa aí de chuva, a capa e o guarda-chuva do guarda-roupa. Obrigado, Simone. O assunto agora é saúde. O estado, a gente vem acompanhando, tem 18 casos confirmados da varíola dos macacos, mas o número de infectados pode ser maior. São mais de 50 casos investigados nesse momento pela Secretaria Estadual de Saúde. Aqui no Rio Grande do Norte, o exame da doença está sendo feito, por enquanto, apenas na rede privada. Os exames coletados dos casos suspeitos de monkeypox de todo o Rio Grande do Norte são enviados para o laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O resultado demora de 7 a 10 dias para ser confirmado. E é justamente essa demora na confirmação do diagnóstico que vem dificultando o controle da doença aqui no estado, segundo a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Infelizmente, ainda não existe a descentralização da realização dos exames, então todo o Nordeste está encaminhando essas amostras para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, o que é um grande problema, porque nós acabamos recebendo o diagnóstico de forma tardia e não conseguimos realizar uma vigilância proativa aí no combate e na mitigação de novos casos aqui no estado. O Rio Grande do Norte é um dos estados do país que já possui transmissão comunitária da varíola dos macacos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela CESAP nesta segunda-feira, o estado possui 18 casos confirmados da doença. A transmissão comunitária ela é caracterizada a partir do momento que uma pessoa que mora no estado foi contaminado pela doença a partir do contato com outra pessoa que também mora no estado. Então, não tem histórico de viagem, não tem histórico de ter tido contato com pessoas que viajaram. Então, essa transmissão ela já está acontecendo aqui no estado. Diferente da rede pública, esse laboratório privado de Natal já possui todo o material necessário para realizar o diagnóstico das amostras coletadas, suspeitas da varíola dos macacos. O resultado sai em no máximo 2 dias. As coletas estão sendo feitas apenas em domicílio, até porque trata-se de uma doença infectocontagiosa. Então, enquanto a gente puder, iremos fazer a coleta na residência das pessoas para poder fazer um procedimento in loco e fazer com que essas pessoas imediatamente se isolem. Hoje nós estamos liberando em até 2 dias úteis, haja vista que, como a demanda ainda está começando a crescer, a gente geralmente libera no mesmo dia. O crescimento do número de casos no Rio Grande do Norte tem aumentado a procura pelo exame que faz o diagnóstico da doença. O aumento da procura tem evoluído, a gente tem observado que as pessoas estão preocupadas. É importante procurar seu médico para ver realmente a possibilidade de ser a doença da varíola dos macacos e então ver se realmente trata-se desse vírus, porque precisa fazer a orientação sobre a coleta ideal, o tempo necessário, as condutas a serem tomadas do ponto de vista de isolamento social, de notificação, de conduta e terapêutica. Na semana passada, noticiamos aqui um caso de vandalismo ao Marco Santa Cruz da Bica, na Cidade Alta, um dos mais antigos da cidade. E esse não foi o único caso, viu? Nossa equipe deu uma volta por algumas praças de Natal para ver de perto esses casos de vandalismo. Não é difícil encontrarmos as consequências dos possíveis atos de vandalismo por Natal, como na Praça 7 de Setembro ou Praça dos Três Poderes. O monumento, localizado em frente à Assembleia Legislativa, centro da cidade, foi danificado. O mesmo ocorreu na Praça Pedro Velho, também chamada de Praça Cívica. Apesar da estrutura danificada, os locais já estão em processo de restauração. No caso específico da Praça da Independência, nós temos uma escultura em bronze do escultor Bibiano Silva, um grande escultor pernambucano, e que sofreu recentemente um ataque de vandalismo e que nós já estamos trabalhando no processo de restauração. E por um senso de procedimento, nós buscamos o IPHAN, uma vez que tomamos a iniciativa do restauro, e submetemos o nosso procedimento de restauração a uma avaliação técnica pelo Instituto. Pela celebração do bicentenário, agora, 7 de setembro, a escultura vai estar no lugar, assim como a da Praça Cívica também. O Memorial Câmara Cascudo e o busto da Praça Padre João Maria estão em bom estado, mas no entorno há diversas pichações. Já a Praça Dom Pedro, no Alecrim, passou por uma revitalização recente e está em bom estado, precisando apenas de uma limpeza de rotina. O Marco de Santa Cruz da Bica, localizado na Cidade Alta,
um dos mais antigos de Natal, amanheceu destruído justamente no Dia Nacional do Patrimônio Histórico, comemorado em 17 de agosto. O IPHAN está desenvolvendo um projeto de restauração do monumento. Nós discutimos essa possibilidade já de encampar um projeto, né, de comum acordo, a partir da própria base de alvenaria, ao monumento propriamente em madeira, um outro suporte, né, que é a cruz, já trabalharmos no sentido de fazer um anteprojeto e submeter o próprio IPHAN. O vereador Felipe Alves é o autor de um projeto de lei que visa combater os atos de vandalismo contra o patrimônio histórico de Natal, proibindo e punindo quem pichar ou depredar bens públicos na capital potiguar. Lidamos diariamente, né, com situações de patrimônio público que é pichado, que é deteriorado, e isso acaba sendo um prejuízo para toda a sociedade, um prejuízo material e um prejuízo financeiro, né? Então, nós precisamos, se a educação não está resolvendo, nós precisamos, né, ter medidas mais repressivas. Por isso, nós aprovamos essa lei, estamos lutando junto ao Executivo para que seja regulamentada. E é cada vez mais comum casos de vítimas que sofrem golpes pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp. Para tentar diminuir essas situações, esses crimes cibernéticos, a Polícia Civil lançou uma cartilha com esclarecimentos. O sapateiro Francisco de Assis quase foi vítima de um golpe pelo WhatsApp. O suspeito se passou por um irmão da vítima. A pessoa falando que minha mãe estava doente e eu era irmão dele, não sei o que, dizendo que, falando que ia pesar dinheiro com remédio, e o remédio ia custar, os exames ia custar R$1.000, entendeu? Então, ali eu olhei, percebi e liguei para minha mãe. Aí eu liguei: mãe, a senhora está doente? Não. Se a pedagoga Ana Santos não estivesse atenta aos avisos de golpe pelo WhatsApp, também poderia ter sido mais uma vítima. São pessoas muito convincentes que tentam lhe convencer e até manter mesmo a atenção, porque passa sim a ser um risco grave e eminente e muitas pessoas caem, principalmente pessoas mais vulneráveis, idosos. A professora Antônia da Costa já sofreu várias tentativas de golpe e com isso aprendeu a identificá-los. Constantemente a gente recebe, né, até por via de mensagem, mas eu tiro de letra isso aí, entendeu? Não levo em conta nem em consideração, não. Golpes no aplicativo WhatsApp são cada vez mais comuns. Diante desse cenário, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte lança uma cartilha que ajuda a prevenir a ação dos golpistas. De acordo com a delegacia especializada em falsificações e defraudações, perfil falso e roubo de conta estão entre os crimes mais comuns. O golpe mais simples é aquele em que o golpista ele compra um chip e, como a pessoa não tem o cuidado de filtrar a visualização do seu perfil do WhatsApp, qualquer pessoa tem acesso, copia aquele perfil e se faz passar pela vítima. E a partir dali dá início ao golpe. Tem um outro que é mais sofisticado, é aquele em que o golpista, normalmente ele se fazendo valer de dados falsos, de documentos falsos, ele consegue, junto à operadora de telefonia, transferir a linha telefônica para um outro chip que ele adquire. A partir dali ele tem acesso à rede de contatos da pessoa, quando a pessoa não tem o cuidado de colocar senha de acesso ao WhatsApp, que a gente orienta também lá na cartilha. O delegado Alexandro Gomes orienta sobre como proceder caso a pessoa caia no golpe. É preciso que a vítima haja rápido, né? Ao perceber que de fato caiu num golpe, procure imediatamente fazer o boletim de ocorrência. Se for horário de expediente, vai a qualquer delegacia. Se for fora do horário de expediente, vai na delegacia de plantão. Leva toda a documentação que tiver, né, da transferência, número do telefone que teve contato, enfim, a conta para a qual transferiu, faz o BO e imediatamente, assim que possível, já entra em contato com o seu banco. Uma Universidade de Natal vai oferecer assessoria jurídica para pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Edesiane Moreno tem as informações. A partir da próxima segunda-feira, dia 29, o Núcleo de Prática Jurídica da UNP inicia projeto de extensão universitária para oferecer atendimento jurídico a pessoas de baixa renda. O trabalho oferecido abrange a área civil em geral, como divórcios, inventários, ações indenizatórias, uso capião, interdição, mudança de nome social e ações que tratem de reposicionamento de gênero. Os atendimentos acontecem na unidade da Roberto Freire, em Capim Macio,
e são exclusivos para moradores de Natal que ganham até 2 salários mínimos. Será necessário fazer agendamento prévio de maneira presencial, às segundas e terças-feiras, das 8 às 11 da manhã e de 1 até às 5 da tarde. No ato do agendamento é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Vamos falar agora de cultura. O programa Câmara Cascudo está com inscrições abertas para beneficiar projetos culturais. Quem traz as informações é Tarsila Costa. O Programa Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo consiste na renúncia fiscal a partir do ICMS por parte das empresas cadastradas, que passam a destinar o recurso a projetos culturais. O mecanismo é um dos principais instrumentos de democratização do acesso à cultura no Rio Grande do Norte. Nos últimos 22 anos, a antiga Lei Câmara Cascudo repassou mais de 108 milhões, beneficiando mais de 500 projetos em todo o estado. Em 2022, o valor total repassado atingiu 10 milhões. Neste ano, os artistas ou instituições interessadas na captação dos recursos poderão inscrever seus projetos até 31 de agosto. Após a aprovação e recebimento do certificado, o contemplado deve viabilizar a captação de recursos junto à iniciativa privada cadastrada. As inscrições podem ser feitas virtualmente pelo e-mail projetosleicc@gmail.com e de forma presencial na sede da Fundação José Augusto. A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis para consulta no site cidadão.rn.gov.br. Daqui a pouco, o trabalho de orientação do Tribunal Regional Eleitoral sobre as propagandas na campanha eleitoral. É depois do intervalo. Educação é um direito, mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora. pix@lbv.org.br. Agora a gente fala de eleições 2022 com o início da campanha. O Tribunal Regional Eleitoral está nas ruas para verificar as regras da propaganda eleitoral. Edesiane Moreno conversou com uma representante do tribunal que falou sobre esse trabalho. Estou aqui com Andréa Campos, chefe da 3ª Zona Eleitoral, para falar sobre essa fiscalização. Andréa, quais foram as irregularidades mais encontradas? Foram de adesivagem de veículos. O limite máximo de um adesivo é de meio metro quadrado. Então, a gente constatou que vários veículos estavam sendo adesivados acima desse limite legal. Então, a gente solicitou que os proprietários retirassem os veículos que estavam excedendo esse limite, no que fomos prontamente atendidos, né? Então, ali cessamos essa irregularidade. No caso da pessoa se negar a retirar, então isso é encaminhado para o juiz eleitoral, que encaminha esse processo para o Ministério Público e ele vai responder a um processo judicial. Então, nessa primeira fiscalização não teve nenhuma apreensão de material, foi mais uma questão de orientação. Exatamente. Nós estamos trabalhando mais com efeito pedagógico mesmo, de informar aquelas pessoas, né, e a candidatos que o limite legal é esse, que a legislação eleitoral determina que seja feito daquela forma, para que não haja nenhuma irregularidade. Então, sanada a irregularidade, cessa também o nosso trabalho naquele evento. Essas fiscalizações, elas vão continuar ao longo de toda a campanha? Sim, inclusive no dia da eleição. Então, durante todo esse período, as pessoas que encontrarem alguma irregularidade nas ruas, elas devem, através do sistema Pardal, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral, informar essa irregularidade, né, tirando uma foto, mandando um vídeo, e a gente vai tomar as providências cabíveis. E hoje, o que é o que pode e o que não pode nas campanhas? A campanha eleitoral ela iniciou no dia 16 de agosto, então todo tipo de propaganda eleitoral ela é lícita, certo? Exceto alguns tipos. Por exemplo, você colocar uma bandeira num canteiro
e essa bandeira ficar fixa durante todo o dia, inclusive a madrugada. Ela só pode ficar lá das 6 da manhã às 10 da noite. A propaganda eleitoral ela tem que ser móvel. Da mesma forma, aquelas pessoas que colocam mesas em vias públicas não pode atrapalhar o fluxo de pessoas. As bandeiras, né, elas não podem atrapalhar o trânsito. Então, é lícito usar bandeiras? Distribuir panfletos? Também. Mas tem essas limitações legais que precisam ser atendidas. As pessoas que queiram fazer alguma denúncia, que vejam, que percebam alguma denúncia e queiram fazer, como é que elas devem proceder? Existe algum número, algum site que elas podem recorrer? Sim. Além do aplicativo Pardal, elas podem denunciar através de e-mail, o e-mail da Zona Eleitoral. Aqui em Natal, o e-mail é ze003@tre-rn.jus.br. Através de WhatsApp, aqui em Natal, é o 3654-5903. Podem também fazer a denúncia pessoalmente, aqui no cartório eleitoral, ou através do Ministério Público, né? Podem denunciar direto ao Ministério Público entrando no site do Ministério Público Eleitoral. Agora, os assuntos do Legislativo. A Comissão de Educação da Casa se reuniu na tarde desta terça e, além dos projetos deliberados, os vereadores convocaram a secretária de Educação de Natal para esclarecer os repasses ao Seturne dos recursos da meia passagem dos estudantes. Em mais uma reunião da Comissão de Educação da Câmara Municipal, realizada nesta terça-feira, dia 23, 16 projetos foram designados para a relatoria e 2 foram aprovados. Um dos projetos aprovados é de autoria do vereador Ranieri Barbosa. O texto trata sobre a criação da Semana de Incentivo à Adoção Tardia, a ser comemorada na terceira semana do mês de novembro. De autoria da vereadora Brisa Braque, a matéria que cria o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Étnico-Racial do município de Natal foi designado para o vereador Robério Paulino. O Brasil ainda é um país muito racista, um país onde a população negra, né, parda, sofre muita discriminação. Basta ver nos empregos, os melhores empregos estão com a população branca. As mulheres na pandemia, as jovens negras foram as primeiras a ser demitidas. Então, o racismo no país é um racismo dissimulado, né? Um racismo estrutural dissimulado. O país é um país racista, assim, infelizmente. Então, projetos que visem a promoção à igualdade racial são projetos absolutamente bem-vindos. Já o projeto do vereador Peixoto, que inclui no calendário oficial de eventos de Natal o Dia do Terço dos Homens, a ser comemorado em 8 de setembro, vai receber o parecer do vereador Anderson Lopes. Eu acho importante esse projeto do vereador Peixoto, dando ênfase ao Dia Municipal do Terço dos Homens, o Terço dos Homens que é realizado na grande maioria das paróquias de Natal, que é um trabalho que eles fazem lá no seu momento de orações, voltado só para os homens, mas além disso eles têm também trabalhos sociais voltados nas paróquias para ajudar os mais necessitados. A presidente da comissão, vereadora Brisa Braque, será a relatora do projeto de autoria do vereador Haroldo Alves, que cria o Dia Municipal do Trabalhador Rural, que será comemorado em 24 de maio. É simples pensar que se o campo não planta, a cidade não janta. Então, para quem diz que o trabalhador rural nada tem a ver com a nossa vida na cidade, na verdade a gente precisa aprofundar essa visão e entender a importância, a relevância que o trabalhador rural tem para a sustentação do todo. Brisa também falou sobre denúncia feita durante a reunião, quando foi questionado o repasse de R$ 6.300.000 feito ao Seturne, que a Secretaria Municipal de Educação destinou para pagamento da meia passagem dos estudantes. Nós nos colocamos, inclusive, à disposição de fazer a convocação também da secretária. O vereador Anderson Lopes já tinha articulado essa convocação pela Comissão de Transportes aqui da Câmara. É um tema que tem tudo a ver conosco, nós temos responsabilidade com esse tema, então estaremos participando também desse momento de convocatória da secretária de Educação para prestar esclarecimentos aqui na Câmara. Já na sessão ordinária, no plenário da Câmara, um dos projetos aprovados prevê a alteração no Código Tributário de Natal.
A sessão ordinária desta terça-feira teve início com a apreciação e aprovação da matéria do Executivo Municipal que acrescenta e altera artigos referentes ao Código Tributário de Natal. Várias legislações já foram alteradas, tanto no âmbito da União, como do Estado e do município. Então, na realidade, essas alterações foram para condensar tudo num instrumento só. Além disso, várias interposições foram feitas no sentido de melhorar as condições para que realmente quem quer empreender, quem quer trabalhar, quem quer dar condições para a empregabilidade natal, tenha essa condição. Outro projeto aprovado em segunda discussão na sessão ordinária cria o programa Um Pomar em Cada Praça no município de Natal. É um projeto que visa aproveitar as áreas públicas para ajudar na alimentação escolar. Há uma deficiência muito grande da alimentação das escolas, especialmente em materiais, né, em conteúdos frescos, verduras, legumes, etc. E Natal tem muitas praças descampadas, mas nessas praças há espaço para fazer horta. Muitas cidades estão aproveitando espaços públicos para fazer hortas comunitárias. Instituir um festival de artes nas escolas públicas do município de Natal. O projeto do vereador Robério Paulino também foi aprovado em segunda discussão. Isso é muito importante, porque a educação não pode ser pensada só como transmissão de conhecimento, uma educação conteudista, né, que o aluno tem que decorar para fazer prova. A educação é muito mais, a educação... Para mim, como professor, eu entendo a educação como encantamento. A educação precisa despertar, digamos, a euforia, despertar o interesse do aluno pelo conhecimento, pela arte, pelo lúdico. A gente já falou no jornal de hoje sobre a varíola dos macacos e esse também é o assunto da nossa entrevista aqui no estúdio. Nós estamos recebendo Marise Reis de Freitas, que é chefe do Departamento de Infectologia da UFRN. Muito obrigado, doutora Marise, pela sua presença aqui no Câmara Repórter. E aí, vamos falar de dúvidas e esclarecer aí essa doença que não é nova, né, doutora? É isso mesmo, Kleber. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vendo que a gente pode contribuir para esclarecer o público, né? Está todo mundo muito assustado, é uma doença nova, que está crescendo a cada dia, um novo número de casos, né? E isso assusta um pouco. E, na verdade, o que a gente precisa compreender é nós estamos em completa interação com os micro-organismos, com o ambiente, né? E aí, vez ou outra, vão surgir vírus novos. Isso faz parte da vida humana na Terra, né? Nós estamos expostos ao ambiente e, vez ou outra, nós vamos nos deparar com o ressurgimento de alguns vírus causando doença em humanos. É o que está acontecendo com a monkeypox, né? Com essa varíola dos macacos. E aí, qual é, doutora, a transmissão? A gente já escuta falar, vendo aí as informações que chegam, mas ela acontece via sexual apenas ou tem uma outra forma de transmissão? Não, ela não é uma doença de transmissão sexual, certo? Somente? O monkeypox, não, ela não é de transmissão sexual. O monkeypox, a transmissão dela se dá por contato direto com as lesões, né, que são vesículas cheias de líquido e aquele líquido é cheio de vírus, de partículas virais, né? Vesículas ou bolhas, né? Algumas pessoas podem olhar, parece uma bolinha, mas ela é uma vesícula. E então o contato se dá, ou a transmissão se dá se eu tiver contato direto com essas lesões, né, que aparecem na pele, na boca, na genitália, né? Ou contato indireto, por exemplo, a toalha que o indivíduo que está com lesão usou, o lençol que ele usa, entende? A transmissão não é sexual, é por contato próximo, contato então íntimo, não é diretamente, pele a pele. Então surge essa informação porque pode ser ali durante o ato sexual, mas não em si, é por causa do contato. Por conta do contato, da proximidade, do contato pele a pele, certo? Doutora, a varíola dos macacos, a gente, como a Covid, né, a gente acompanhou, né, a ciência mostrou que ela também veio ali dos animais, né? A varíola dos macacos, por ter esse nome, muita gente associa também. Veio dos animais? Então, ela foi descoberta inicialmente em macacos, por isso que ela tem esse nome de monkeypox, né? Monkey é macaco, pox é a vesícula, né? Então eram vesículas de macaco e que posteriormente, como ela é uma doença que se transmite por esse contato, ela foi transmitida para o homem. Tanto que ela é uma doença que é endêmica em algumas regiões da África, mas ela não era comum aqui no Ocidente, né?
onde nós vivemos, nas Américas, na Europa e tal. Mas, na verdade, então, ela foi descoberta no macaco, mas ela está vindo de outro homem. Hoje é uma doença que já circula na espécie humana. E aí... Ela chegou até aqui através dos homens, né? Os homens que, ao terem contatos, transmitem uns para os outros. Doutora, as pessoas que não têm sintomas, é possível ser assintomático dessa doença? Então, elas também transmitem? Essa é uma dúvida que ainda não está muito claro, né? A maioria das doenças virais, elas são contagiosas já na fase que a gente chama de ainda no final do período de incubação, que é antes do início dos sintomas. Mas como a transmissão do monkeypox se dá, sobretudo, pela exposição a essas lesões, né, a gente ainda não tem certeza se realmente a transmissão se dá no indivíduo que não tem sintoma e qual é o significado disso, a importância disso, né? Porque uma coisa é a transmissão acontecer, a outra é ela ser frequente, como era com o Covid, por exemplo. Os indivíduos assintomáticos transmitiam a doença sem dúvida, né? E isso foi importante na cadeia de transmissão, na disseminação do vírus. Com o monkeypox, não. Com o monkeypox, o que a gente sabe até aqui é de que a transmissão se dá realmente em pessoas que têm sintomas e que têm lesões, né? Então, isso, inclusive, é uma questão que eu entendo que até para tranquilizar mais a população, no sentido de que você deve ficar preocupado se você teve contato com alguém que tem a doença, que teve o diagnóstico. Aí é importante você ficar alerta se esse seu contato foi muito próximo, se foi um contato íntimo, um contato pele a pele, ou se vocês ficaram muito próximos um do outro, uma distância de até 1 metro e sem máscara, né? Porque ela também pode se transmitir pela via respiratória, pelas gotículas, que eu tenho essa exposição com uma distância de até 1 metro, né? E, na verdade, se você teve contato com alguém que tem a doença confirmada, aí é importante você ficar alerta aí num período de até 21 dias, que é o período mais longo da incubação, em torno de 1 semana, mas que pode até 21 dias. E se você tiver alguma lesãozinha de pele, né, uma vesícula, aí você deve procurar e dizer, olha, eu tive contato com alguém que teve um vírus e apareceu uma vesícula, né? Ou eu não estou sentindo bem, eu estou com febre e apareceu uma vesícula, eu tenho gânglios e apareceu uma vesícula. A vesícula, ela é o nosso sinal de alerta para pensar no diagnóstico. É aquela parecida com a da catapora? Ela, na primeira fase da catapora, quando ela está uma vesículazinha cheia de água, ela lembra um pouco, mas para o médico é fácil distinguir entre as vesículas da catapora e essa vesícula do monkeypox. Doutora, a gente já falou aqui hoje no jornal sobre os testes, né? O Estado ainda não há no Brasil uma descentralização desse teste, o Nordeste inteiro manda para o Rio de Janeiro. A senhora acha que há uma subnotificação e isso pode dificultar o enfrentamento da doença? Olha, eu não tenho certeza se a gente tem subnotificação ainda, porque na verdade o vírus ele começou a disseminar aqui no Brasil há pouco tempo. E como ela é uma doença que tem uma transmissão mais limitada, porque ela exige esse contato muito próximo, é possível que a gente não tenha aí um iceberg, como a gente chama, né? Assim, um pequeno número de casos confirmados e muitos casos no subsolo que a gente não sabe, né? Agora, é claro que na hora que a gente tem limitações para o diagnóstico, nós estamos sujeitos a isso. De qualquer forma, o que é mais importante é, se você teve contato com alguém que teve o diagnóstico de monkeypox, como a doença tem um período de incubação largo, que vai de até 21 dias, fique atento e faça essa citação quando procurar um médico se você apresentar alguma vesícula, porque aí você vai entrar como caso suspeito e vai ser investigado, né? E aí nós vamos conseguir esclarecer isso. Doutora, e a vacinação, a vacina, como é que a ciência está vendo, o que é que já se tem no mundo? Né? Há um desenvolvimento já de uma vacina, existe essa vacina? Existe vacina para varíola, né? Que é de um vírus vacina, que é da mesma família do monkeypox e do vírus da varíola. E essa vacina, na verdade, ela está disponível em poucos países, porque a varíola foi erradicada do mundo na década de 70 ainda, né? E foi erradicada com vacina.
Então, em razão do controle da varíola, os países pararam de produzir a vacina de varíola, né? No entanto, há um estoque mínimo disponível em razão das possibilidades de bioterrorismo, e de forma que a vacina, sim, e a vacina desenvolvida, inclusive, já considerando o monkeypox. No entanto, nós ainda não temos a vacina disponível no Brasil, né? O Brasil já deveria estar providenciando a importação dessa vacina, inclusive porque nós temos capacidade de produção, né, de vacina. O Butantan já manifestou interesse em produzir. No entanto, há necessidade de uma iniciativa do Ministério da Saúde para proceder para a aquisição, né, e passar à distribuição. Então, a vacina é disponível, sim, ela está indicada atualmente para grupos específicos, né, pessoas expostas, profissionais de saúde, ou grupos populacionais mais expostos ao vírus, né? Idosos não é um grupo que está nessa seara, não. Nesse momento, como a doença ela começou em um grupo específico, que foi o grupo de homens que fazem sexo com homens, então alguns países recomendam para esse grupo de pessoas, né, e para os profissionais de saúde que têm contato, e para pessoas expostas. Então, tive contato com alguém que tem monkeypox, e confirmou nele, eu estou indicado de ser vacinada e isso vai me proteger, né? Então, essa é a indicação nesse momento. Ok, doutora Marise, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Câmara Repórter. Importantes esclarecimentos, né, para tirar as dúvidas da população. Estamos aqui sempre à disposição, seja sempre bem-vinda aqui à TV Câmara Natal. Obrigada. É isso, fique bem informado ao longo da nossa programação e até mais.